Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje iremos falar um pouco sobre as provações e as tentações do dia a dia. Eu escolhi o tema provas e tentação. Então, irei utilizar o texto da Epístola de Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações. É interessante que o apóstolo Tiago, quando escreve esta carta, ele começa introduzindo algo que para nós é um paradoxo. Como que eu, passando por provação, eu posso ter alegria? Ele diz, por grande alegria o passar por provação. Dá-se a entender que essas provações que advêm de Deus, para mim, para a sua vida, ela tem que ter um resultado, ela tem um propósito, né? Ela é designada para um efeito, para uma causa maior. Por isso, ele estimula que os leitores da sua carta, todos aqueles que são os judeus da dispersão, da diáspora, para quem ele endereçou esta carta, que estavam passando por provações, perseguições, momentos difíceis ali no primeiro século, ele dá a entender que essas provas que advêm do Senhor, elas vão trazer um benefício, pois elas têm um objetivo bem claro. E esse objetivo está no versículo 3, que diz assim: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, a tribulação momentânea, a provação do Senhor, ela vem para provar a fé do cristão, daquele que segue a Jesus Cristo. E provando a fé, ela vai produzir a perseverança, que é aquele ânimo para você continuar firme, dia após dia, independente da situação, da causa, do momento. E aí no versículo 4 ele diz assim: ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Nisso nós vemos qual é o objetivo dessa provação que advém ao cristão. Trazendo através da fé a perseverança ela é completa. Ela vai completar todo o ciclo que o cristão precisa para viver nessa terra de uma forma piedosa. Porque pela perseverança dos santos, em meio a dificuldades, a momentos difíceis, nós aprendemos a ser humildes, nós aprendemos a reconhecer nossos erros e falhas, nós aprendemos a recuar quando é necessário, nós aprendemos a nos submeter ao Senhor, nós aprendemos a nos humilhar perante a mão de Deus, nós aprendemos a perseverar na fé, sabendo que as coisas vão no seu tempo adequado acontecerem. Nós vamos ter esperança, uma esperança viva que não morre. Então, o efeito dessa aprovação vinda por Deus, ela tem um caráter didática na minha e na sua vida. E esse caráter didático é para nos ensinar, para nos admoestar, nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente. Porque depois que nós saímos deste momento, desse processo de provação, nós estaremos mais maduros, com mais experiência. E a experiência ninguém pode tirar de nós. A experiência é algo que ela vem e fica. Quantas vezes você passou por algum processo na sua vida e aquilo trouxe a você um pensar novo, trouxe para você um modo diferente de agir, porque com a experiência você não comete mais os mesmos erros, você não pensa como pensava no passado, as suas atitudes, as suas palavras são diferentes. Então, em meio à provação, nós devemos sempre ter perseverança e aguardar no Senhor, porque não há mal que dure para sempre. E tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito maior. E a palavra de Deus nos diz que o justo, ele passa por muitas tribulações, mas o Senhor livra de todas. Então, não é interesse do nosso Deus deixar você sofrendo, ou ficar te machucando por dentro, ou fazer com que você
perca a esperança, te desanimando, não. O efeito das tribulações são para nos aperfeiçoar. E aí nós temos sabedoria, prudência, saber como agir, como falar, como nos portar, como andar na presença de Deus. Por isso temos, sim, que olhar com bons olhos, e como diz o apóstolo Tiago, ter grande alegria, porque se Deus está te provando, é porque o Senhor está te disciplinando, Ele está te ensinando. E nesta vida nós somos eternos alunos do professor Espírito Santo. É Ele quem nos ensina todas as coisas, é Ele que nos mostra como devemos agir, qual o caminho, nos direciona, nos coloca no centro da sua vontade, para que o propósito maior, a vitória e a bênção do Senhor aconteça na minha e na sua vida. E diz assim também, o versículo 5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha que interessante. O que faz eu e você em momentos difíceis tomar decisões certas é a sabedoria. Ela nos faz, juntamente com a prudência, evitar o mal, o erro. Só que muitas pessoas não sabem como lidar em momentos de dificuldade. Então, o próprio apóstolo Tiago nos orienta. Se você tem falta de sabedoria, não sabe o que fazer, o que falar, o que pensar, como agir, como sentir, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá liberalmente, Ele dá de graça para quem pede a Ele. Mas tem que ser com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como um homem ou a mulher pedir algo a Deus e não ter fé. Ele não consegue receber do Senhor nada, porque Deus não se agrada. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por isso é necessário que creia no Senhor, mantenha confiança, firme, a expectativa da vitória do Senhor. Tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Todas as coisas Deus fez para um determinados fins. Então Ele sabe quando começa a sua prova, o quanto de tempo vai durar e como vai ser o final e como será a bênção. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para várias histórias, nós temos exemplo de Jó. Jó, Deus deu o testemunho dele, de um homem que se desviava do mal, procurava o bem, um homem justo, honesto. Porém, Deus permitiu que o diabo tocasse na sua saúde, na sua casa, na sua família, nos seus bens. Mas o diabo não o matou, porque o diabo não tem autoridade e permissão de Deus para ir além do que Deus permite. Mas, por tudo o que aconteceu com Jó, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele aguentou firme, perseverou. E no final, Deus mudou a sorte de Jó, retribuindo, dando a ele muito mais do que ele tinha no passado, restaurando a sorte, as bênçãos na vida de Jó. Da mesma forma, Deus tem interesse em restaurar a minha e a sua vida. Deus tem um interesse de restaurar a nossa comunhão com Ele, a nossa liberdade cristã, a nossa alegria da salvação, a nossa vida material, abrindo portas de vitórias, dando promoções, suprindo necessidades. Mas para isso eu tenho que aguentar firme. Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam, que param no meio do caminho, que deixam, que olham para trás, igual a mulher de Ló, que olhou para trás, pensando nas coisas passadas e virou uma estátua de sal. Nós temos, todavia, que olhar para frente, prosseguir para o alvo, a qual o Senhor nos chamou e nos determinou, que é a vitória, que é a bênção total. Então confie em Deus. Aquele que te chamou, Ele é fiel. Aquele que prometeu, vai cumprir o que Ele prometeu. E Deus tem dado para nós a sua palavra, diversas promessas de bênção, de vitória, mas todas elas estão atreladas àqueles que perseverarem até o fim, aqueles que são firmes e fortes, que não recuam, mas que mantêm firme a palavra da confiança, da fé, crendo no Senhor, para que Ele, a seu tempo, possa te exaltar, possa abençoar a sua vida. Então espera tão somente no Senhor. Olha o que diz o versículo 12.
Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que interessante. Se eu passar pela prova, for perseverante, eu vou receber a coroa da vida. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que nessa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por provações, mas se formos fiéis, a perseverança dos santos, até o final, nós iremos herdar o reino dos céus. Iremos herdar todas as bênçãos, o galardão do Senhor, as moradas celestiais. Teremos um corpo incorruptível. Iremos morar com o Senhor na glória. E não tem nada maior ou melhor do que isso. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança. Mas temos que crer no Senhor, perseverar, estar junto dEle, fazendo a vontade e a obra do Senhor, para que todas essas coisas aconteçam em nossas vidas. E diz assim o versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. E aí ele termina falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Ora, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos desejos, prazeres carnais. E isso nos faz derrubar, nos leva à queda. Porque somos atraídos por coisas que a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza adâmica deseja. E isso nos afasta de Deus. E quando nós caímos no pecado, não adianta dizer, mas Deus permitiu, Deus me tentou. Não, Deus não pode ser tentado pelo mal. E segundo a palavra dele, ninguém tenta. Então nós temos que entender que a maioria das coisas que acontecem são consequências da nossa vida, dos nossos desejos e das nossas ações. E se nós entrarmos em tentação, nós temos que entender que Deus ele é fiel para nos erguer. Mas nós temos a consequência dos nossos atos. Existe uma lei que Deus criou, que é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E ninguém escapa desta lei de Deus, seja ele um cristão ou não. Creia ele no Senhor ou não creia. Todos irão colher o que plantam. Eu não posso plantar figo e colher abacaxi, ou plantar banana e colher uva. Desta forma, tudo que nós plantamos coisas boas, iremos colher coisas boas. Se plantamos iniquidade, pecado e coisas ruins, iremos colher a morte, o castigo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso, Deus deseja que eu e você estejamos de pé. Recorra a Ele, ao Senhor Jesus. Deixa Ele trabalhar na sua vida, Ele falar em seu coração, Ele dominar o teu ser, a sua mente, as suas palavras e suas atitudes. E aí tu verás quão bom é servir o Senhor, quão grande é o nosso Deus, porque Ele nos levanta. E todo dom que vem do Senhor, tudo que Deus entregou na sua mão, que Ele está pondo na sua vida, vem do alto, dos céus, do Pai das luzes, do nosso Deus eterno e poderoso. Não tem sombra de variação. Deus é único e imutável. Se Ele está te dando algo, se Ele está colocando nas tuas mãos alguma coisa para você fazer, vai e faça. Se você está passando por alguma provação, dificuldade, saiba que Deus só corrige o filho a quem ama. Então, se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida, um objetivo maior, a qual você deve descobrir e seguir a vontade de Deus. Fique na presença do Senhor, aguarde em silêncio a salvação do nosso Deus e tu verás como é bom servir a Deus, quão vitorioso tu serás. E aí sim, como diz aqui a Escritura, nessa perseverança Ele irá te aperfeiçoar, te amadurecer. Você será um cristão renovado, mais maduro,
completo, com pleno conhecimento do Senhor e de causa, e Deus vai fazer de ti grandes obras na tua vida. Então creia, tão somente espere nele e verás o agir de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, você e toda a sua família. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe para que Deus fale com mais pessoas e que Deus te abençoe.